Sob o sol escaldante de Vila do Sol, uma cidadezinha costeira no litoral do Brasil, o ar parecia preso em uma teia de calor sufocante, como se o próprio céu tivesse decidido pressionar a terra com uma manta invisível. As ruas de paralelepípedos serpenteavam entre casinhas pintadas em tons pastel, algumas com telhados de telhas alaranjadas que brilhavam sob a luz do meio-dia. O som das ondas quebrando na praia próxima misturava-se ao canto preguiçoso de um vendedor de picolés, cuja bicicleta rangia enquanto ele pedalava lentamente pela avenida principal. Vila do Sol era um lugar onde o tempo parecia andar mais devagar, onde as tardes se arrastavam com a languidez de uma música de bossa nova, mas por trás dessa fachada de tranquilidade havia uma sombra que pairava sobre a comunidade. Um grupo secreto de policiais, conhecido apenas como Sombra, manipulava a cidade com mãos de ferro, usando sua autoridade para intimidar, extorquir e silenciar quem ousasse questioná-los. Os moradores, acostumados a baixar a cabeça, viviam com um misto de resignação e medo, como se o calor não fosse a única coisa que os oprimisse. Roberto Carlos, a lenda do futebol brasileiro, cujos chutes de curva impossível ainda ecoavam na memória de milhões, caminhava por uma dessas ruas estreitas, saindo de uma pequena cafeteria na esquina da Rua Maré. Ele usava uma camiseta branca de algodão, jeans desbotados e um boné azul marinho que projetava uma sombra sobre seu rosto bronzeado. Na mão esquerda, segurava um copo de café gelado, o gelo tilintando suavemente contra o plástico, e na direita, uma sacola de papel com alguns pães doces e uma garrafa de água. Em Vila do Sol, Roberto não era o astro que levantava multidões em estádios lotados ou o herói que fazia a nação vibrar com seus gols na Copa do Mundo. Aqui, ele era apenas um homem de meia-idade. Alguém que poderia passar despercebido em uma fila de padaria ou sentado em um banco na praça. Ele escolhera essa cidade para um retiro temporário, um refúgio longe dos holofotes, das câmeras e do peso de ser um ícone. Depois de anos de glória, ele queria apenas a simplicidade. O som do mar, o cheiro de pão fresco, a chance de caminhar sem ser reconhecido. Seus tênis gastos, mas limpos, batiam ritmicamente no calçamento enquanto ele seguia em direção à casa alugada na periferia, uma construção modesta com vista para o horizonte onde o céu encontrava o oceano. O plano de Roberto era simples: chegar em casa, comer um dos pães, assistir a uma reprise de um jogo antigo do Corinthians ou do Real Madrid e talvez fazer alguns exercícios leves no quintal. Ele sempre carregava consigo a disciplina de atleta, mesmo estando tão longe dos gramados. A rua estava quase deserta, exceto por um grupo de crianças chutando uma bola de capotão em um terreno baldio e uma senhora varrendo a calçada com uma vassoura de palha. O sol refletia nos para-brisas dos carros estacionados, criando miragens que faziam o asfalto parecer ondular. Roberto ajustou o boné, protegendo os olhos do brilho, e continuou seu caminho, perdido em pensamentos sobre os velhos tempos, quando sentia a adrenalina de correr pelo campo, a multidão rugindo seu nome. Ele não notou, a princípio, a presença de um carro de polícia que desacelerava ao seu lado, as rodas roçando o meio-fio com um chiado sutil. A porta do motorista se abriu com uma brusquidão que cortou o silêncio da rua e de dentro emergiu Tiago Mendes, um policial alto e corpulento, com a pele clara queimada pelo sol e o cabelo cortado rente. Seu uniforme estava impecável, mas havia algo em sua postura, ombros tensos, maxilar travado, que exalava hostilidade. Mendes era um dos pilares da Sombra. Um homem que usava a farda não como um símbolo de proteção, mas como uma licença para exercer poder sem limites. Mendes fixou os olhos em Roberto como um predador avaliando sua presa. "Ei, anda mais devagar, cara", disse ele, a voz carregada de desdém. Roberto, que não buscava confusão, olhou para ele brevemente e acenou com a cabeça, um gesto educado mas neutro. Ele deu um passo para o lado, tentando continuar seu caminho, mas Mendes se colocou à sua frente, bloqueando a passagem. "Qual é o seu problema?", perguntou o policial.
o tom agora mais agressivo, como se procurasse uma desculpa para escalar a situação. Roberto parou, inclinando ligeiramente a cabeça, os olhos semicerrados contra o sol. Nenhum problema, respondeu calmamente, a voz grave e firme, sem qualquer traço de provocação. Ele segurou o copo de café com mais força, o gelo ainda tilintando, e tentou desviar, mas, ao passar, seu ombro roçou levemente o de Mendes na calçada estreita. Foi um toque acidental, o tipo de coisa que acontece dezenas de vezes em uma rua movimentada, mas Mendes transformou o momento em um estopim. Cuidado, seu idiota! Gritou o policial, empurrando Roberto com força. O copo de café escapou da mão de Roberto, caindo no chão com um estalo, o líquido escuro se espalhando pelo asfalto. A sacola de papel balançou e um dos pães rolou para a sarjeta. Roberto cambaleou, mas recuperou o equilíbrio, os pés plantados firmemente no chão, como se ainda estivesse em campo, pronto para receber um passe. Ele olhou para Mendes, os olhos calmos, mas atentos, avaliando a situação com a mesma frieza que usava para ler um adversário antes de um chute livre. Não foi minha intenção, disse ele, a voz tão serena que parecia deslocada diante da fúria do policial. Mas Mendes não estava interessado em diálogo. Ele deu um passo à frente, invadindo o espaço de Roberto, o peito estufado, o rosto a poucos centímetros do dele. Você acha que pode esbarrar em um policial e sair andando como se nada tivesse acontecido? Rosnou, a mão já pairando perto do cinto, onde pendiam seu cacetete e sua arma. Do outro lado da rua, Ana Silva, uma jovem de 26 anos que trabalhava na loja de conveniência ali perto, observava a cena com o coração acelerado. Ana, com o cabelo preso em um rabo de cavalo desleixado e o uniforme azul um pouco amassado após um turno de 8 horas, estava varrendo a entrada da loja quando notou o confronto. Ela conhecia Mendes. Todos em Vila do Sol conheciam, ou pelo menos temiam, os homens da sombra, mas havia algo na calma do homem que ele confrontava, algo que a intrigava. Ana pegou o celular no bolso, os dedos trêmulos, e começou a gravar, mantendo o aparelho discretamente ao lado do corpo. Ela não sabia quem era Roberto, não ainda. Mas a injustiça do momento, a arrogância de Mendes, a fez agir por instinto. O vídeo capturava tudo, o empurrão, o copo caindo, a tensão crescente. Mendes, alheio ao fato de estar sendo gravado, agarrou o braço de Roberto, torcendo com força e empurrando-o contra o capô do carro de polícia. Qual é o seu nome? Exigiu. A voz alta o suficiente para ecoar pela rua. Roberto, com o rosto pressionado contra o metal quente do veículo, respondeu sem hesitar. Não é da sua conta. A frase, dita sem arrogância, mas com uma firmeza inabalável, pareceu enfurecer Mendes ainda mais. Ele levantou a mão e desferiu um soco no ombro esquerdo de Roberto, o impacto ecoando como um trovão seco. Ana, do outro lado da rua, quase deixou o celular cair, a respiração entrecortada. Um pequeno grupo de curiosos começou a se formar, um velho com uma bengala, duas adolescentes com mochilas escolares, mas ninguém ousava intervir. Em Vila do Sol, confrontar a sombra era como cutucar um ninho de vespas. Roberto, apesar da dor que pulsava no ombro, permaneceu impassível. Ele se endireitou lentamente, sacudindo a poeira da camiseta, e olhou para Mendes com uma tranquilidade que parecia desarmá-lo. Ainda que por um breve segundo. Por que está fazendo isso? Perguntou Roberto, a voz tão calma que poderia estar perguntando sobre o clima. Mendes, agora ofegante, apontou um dedo para ele. Por resistir, por comportamento suspeito, gritou, embora não houvesse resistência alguma. Ele empurrou Roberto novamente, forçando-o a se ajoelhar na calçada. O concreto ardia sob as palmas das mãos de Roberto, mas seu rosto não mostrava sinal de desconforto. Ele já havia enfrentado adversidades maiores, zagueiros implacáveis, estádios hostis, lesões que ameaçavam sua carreira. Isso, para ele, era apenas um obstáculo a ser superado. Ana, ainda gravando, sentiu o peso do que estava testemunhando.
Ela não sabia o nome do homem que Mendes atacava, mas a injustiça da cena a fazia tremer de raiva. Quando Mendes, talvez percebendo os olhares ao redor, finalmente recuou, ele cuspiu no chão e rosnou: "Saia da minha rua antes que eu te prenda de verdade." Roberto se levantou, pegou a sacola de papel, agora amassada, com os pães esmagados, e caminhou embora, sem dizer uma palavra. Sua postura era a mesma de sempre. Ombros retos, passos firmes, como se o incidente fosse apenas uma interrupção momentânea. Mas, enquanto se afastava, ele notou Ana, o celular ainda na mão, os olhos arregalados. Ele não disse nada, apenas acenou com a cabeça, um gesto quase imperceptível de reconhecimento. Naquela noite, em seu pequeno apartamento de um quarto, Ana sentou-se no sofá, o celular na mão, assistindo ao vídeo repetidamente. A cada reprodução, ela notava novos detalhes: a calma de Roberto, a brutalidade de Mendes, o silêncio opressivo dos espectadores. Algo no rosto do homem atacado parecia familiar, como se ela o tivesse visto antes. Talvez na televisão, talvez em um pôster. Curiosa, ela abriu o laptop, digitou algumas palavras no buscador e congelou ao ver as imagens que carregaram. Roberto Carlos. O Roberto Carlos. O lateral esquerdo que fizera história com a seleção brasileira, o homem cujos chutes desafiavam a física. Ana sentiu o coração disparar. Não era apenas um homem qualquer, era um ícone, alguém que representava o orgulho de um país. E ela tinha provas de que ele fora atacado como se fosse ninguém. Ana respirou fundo, abriu o aplicativo de e-mail e escreveu uma mensagem para Lucas Pereira, um jornalista independente que ela conhecia apenas por reputação. Lucas era conhecido em Vila do Sol por seus artigos corajosos, que muitas vezes cutucavam as feridas da cidade, embora raramente chegassem aos grandes jornais. No e-mail, ela anexou o vídeo e escreveu: "Isso aconteceu hoje na Rua Maré. Acho que você precisa ver." Antes de clicar em enviar, ela hesitou, sabendo que estava cruzando uma linha perigosa. A sombra não perdoava quem os desafiava. Mas a imagem de Roberto, levantando-se sem retaliar, deu a ela a coragem necessária. Ela apertou o botão e deixou o celular na mesa, como se o ato de enviar a libertasse de um peso. Enquanto isso, Roberto estava em sua casa alugada, uma construção simples com paredes brancas e um quintal onde cresciam algumas bananeiras. Ele sentou-se em uma cadeira de madeira no alpendre, o ombro ainda dolorido, mas a mente clara. Ele não era estranho a situações como aquela. Crescer nos subúrbios de São Paulo o ensinara a reconhecer homens como Mendes, homens que confundiam autoridade com direito, que usavam o poder para esmagar em vez de proteger. Ele sabia do vídeo porque vira Ana gravando e suspeitava que ela não ficaria calada. Mas, em vez de planejar uma vingança ou buscar os holofotes, Roberto decidiu agir à sua maneira. Na manhã seguinte, ele caminhou até uma escola pública na periferia, onde crianças jogavam futebol em um campo de terra batida, a bola tão gasta que mal mantinha a forma. Ele se apresentou como Roberto, um cara que gosta de bola, sem mencionar sua fama. Conversou com os alunos, riu com eles e, quando perguntado sobre como lidar com provocações, disse: "Às vezes, o maior gol é não chutar, é esperar o momento certo, jogar com inteligência." As crianças, com os olhos brilhando, absorveram cada palavra. Lucas Pereira, enquanto isso, abriu o e-mail de Ana em seu escritório improvisado, uma sala apertada cheia de papéis amassados, xícaras de café vazias e um ventilador que zumbia inutilmente contra o calor. Ele clicou no vídeo e, em poucos segundos, inclinou-se para a tela, incrédulo. Ele pausou a gravação no momento em que Mendes acertava Roberto, voltou atrás e assistiu novamente. "É ele", murmurou, abrindo uma nova aba para confirmar. As imagens de Roberto Carlos, jovem, no auge, vestindo a camisa amarela da seleção, apareceram na tela. Lucas sentiu uma onda de adrenalina misturada com cautela. Isso não era apenas uma notícia.
Era uma dinamite. Ele respondeu a Ana, marcando o encontro em um quiosque à beira-mar, longe de olhos curiosos. No quiosque, sob a sombra de um coqueiro, Lucas foi direto. Se publicarmos isso, a sombra vai atrás de você. Tem certeza? Ana, com olheiras de quem não dormira, segurava uma garrafa de água com as mãos trêmulas. Eu vi um homem ser atacado sem motivo, disse ela, a voz firme apesar do medo. Não posso fingir que não vi. Lucas a estudou por um momento. Ana não era uma ativista nem uma idealista sonhadora. Era uma trabalhadora comum, alguém que lutava para pagar as contas e ajudar a mãe doente. Mas havia uma determinação em seus olhos que ele respeitava. Tudo bem, disse ele. Mas precisamos fazer isso direito. Na mesma noite, Lucas publicou o vídeo em seu blog, acompanhado de um artigo curto, mas incisivo, intitulado Quem Protege Vila do Sol. Ele não mencionou a sombra diretamente, mas insinuou a existência de uma rede de corrupção na polícia local. O artigo explodiu nas redes sociais, com o hashtag Justiça para Roberto ganhando força. Em poucas horas, o vídeo foi compartilhado milhares de vezes. Os comentários variando entre indignação, como ousam tocar no Roberto Carlos, e ceticismo, isso é montagem, ele deve ter feito algo. Em Vila do Sol, as conversas nas padarias, nos bares e nas esquinas ganharam um novo tom. Pela primeira vez em anos, as pessoas começaram a falar abertamente sobre a sombra, sobre as vezes em que foram intimidadas, multadas sem motivo, ou pior. Mas a sombra não ficou de braços cruzados. Ana recebeu uma mensagem de texto de um número desconhecido. Apague o vídeo ou vai se arrepender. Ela sentiu um frio na espinha, mas guardou o celular em uma gaveta, como se isso pudesse afastar a ameaça. Lucas, por sua vez, notou um carro estranho estacionado perto de seu escritório, os vidros escuros refletindo as luzes da rua. Ele sabia que estava pisando em terreno perigoso, mas a história era grande demais para abandonar. Enquanto isso, Roberto, ciente do burburinho, manteve sua rotina. Ele não tinha redes sociais ativas, mas ouvia os rumores enquanto comprava frutas na feira. Um feirante, um homem de pele curtida pelo sol, perguntou baixinho: "É você no vídeo, né?" Roberto sorriu, sem confirmar nem negar, e pagou pelas mangas. A tensão em Vila do Sol crescia como uma tempestade se formando no horizonte. Pequenos protestos começaram a surgir, com moradores segurando cartazes improvisados. Basta de abuso e fora a sombra. As crianças na escola onde Roberto falara começaram a contar a história para os pais, transformando-o em uma espécie de herói local, mesmo que ele não quisesse esse papel. Enquanto isso, Mariana Costa, uma ex-policial que fora expulsa do departamento por questionar a sombra, decidiu entrar em ação. Mariana, uma mulher de cerca de 50 anos, com cabelos curtos grisalhos e uma cicatriz discreta na testa, deixou um envelope na porta da casa de Roberto. Dentro, havia documentos, relatórios internos, queixas arquivadas, nomes de vítimas da sombra, com o de Tiago Mendes aparecendo repetidamente. Mariana encontrou Roberto em uma praia deserta ao anoitecer, as ondas quebrando suavemente ao fundo. Mendes não é um lobo solitário, disse ela, a voz rouca de quem carregava anos de frustração. A sombra é um sistema. Eles protegem os seus e Mendes é um dos favoritos. Se quer pará-los, precisa entender como jogam. Ela entregou a Roberto uma pasta fina, os papéis amarelados pelo tempo, alguns com trechos censurados. Roberto folheou os documentos sob a luz fraca de um poste, os olhos percorrendo listas de incidentes que nunca chegaram aos tribunais. "Como você conseguiu isso?" perguntou, sem levantar o olhar. Mariana deu um sorriso amargo. "Quando te demitem por fazer perguntas erradas, você aprende a guardar cópias." Roberto segurou a pasta com firmeza, sentindo o peso do que estava em suas mãos. Ele não buscava ser um justiceiro, mas também não era de fugir de uma luta. Ele pensou nas crianças da escola, nos olhares de Ana enquanto gravava, na resignação que vira nos olhos de tantos moradores de Vila do Sol. "O que precisamos fazer?" perguntou. Mariana inclinou a cabeça, avaliando-o. "Precisamos de mais.
Alguém de dentro, alguém que fale, mas, por enquanto, você precisa decidir se está nessa. Roberto olhou para o mar, as ondas escuras refletindo as estrelas. Ele não respondeu imediatamente, mas Mariana sabia que ele já havia tomado uma decisão. Enquanto isso, Ana, em seu apartamento, recebia outra mensagem. Você não sabe com quem está mexendo. Ela fechou as cortinas, o coração disparado, mas a imagem de Roberto, levantando-se sem revidar, continuava a ecoar em sua mente. Lucas, em seu escritório, trabalhava até tarde, enviando o vídeo para contatos confiáveis. Um advogado de direitos humanos, uma ativista de Salvador, um colega em um jornal de Recife. A resposta foi imediata. Isso é enorme. Mas tenha cuidado. Em Vila do Sol, as ruas, antes adormecidas pela rotina, começavam a vibrar com uma energia nova. Pequenos grupos se reuniam nas praças, sussurrando sobre justiça, sobre mudança. O vídeo de Roberto Carlos, o chute que ele não deu, havia acendido uma chama, e essa chama estava prestes a se transformar em um incêndio que nem a sombra poderia apagar. Vila do Sol já não era mais a mesma. As ruas, antes embaladas apenas pelo som das ondas e pelo canto dos vendedores ambulantes, agora ecoavam com um burburinho de vozes indignadas, o ronco de vans de emissoras de TV e o farfalhar de cartazes improvisados balançando ao vento. O vídeo de Tiago Mendes, o policial da temida sombra, atacando Roberto Carlos, o ícone do futebol brasileiro, havia se espalhado como fogo em mato seco, ultrapassando as fronteiras da pequena cidade costeira e chegando às manchetes nacionais. Nas redes sociais, hashtags como Justiça para Roberto e Fora Sombra dominavam as tendências, enquanto vídeos de apoio gravados de São Paulo a Manaus multiplicavam-se. Em Vila do Sol, as pessoas que por tanto tempo viveram sob o peso do medo começaram a erguer a cabeça. Nas esquinas, nos bares, nas feiras, falava-se de justiça, de coragem, de mudança, mas a sombra, embora abalada, não estava derrotada. Seus tentáculos, enraizados no departamento de polícia e até no poder local, contra-atacavam com intimidações, desinformação e ameaças veladas, tentando sufocar a revolta antes que ela se tornasse incontrolável. O Tribunal Municipal, um prédio de concreto com janelas empoeiradas e uma placa enferrujada na entrada, transformou-se no epicentro dessa tempestade. Do lado de fora, uma multidão de quase 400 moradores se aglomerava, segurando cartazes com frases como "Basta de abuso" e "Roberto, você é nosso". Ativistas com megafones entoavam cânticos, enquanto repórteres de canais nacionais, com microfones e câmeras, disputavam espaço nas escadarias. O sol brilhava forte, refletindo nas lentes das câmeras e no asfalto quente, criando uma atmosfera de tensão quase palpável. Dentro do tribunal, a sala de audiências era um contraste de ordem aparente e nervosismo contido. As paredes de madeira desbotada e os bancos duros alinhados davam um ar de solenidade, mas o ar estava pesado, carregado de expectativa. Roberto Carlos entrou com passos firmes, vestindo uma camisa social cinza clara, calça preta e sem o boné que costumava usar. Seu rosto, agora exposto, carregava a mesma expressão de determinação que exibia nos gramados quando se preparava para cobrar uma falta decisiva. Ele tomou assento na primeira fila, as mãos repousando nos joelhos, os olhos fixos no estrado onde a juíza logo apareceria. Ana Silva, sentada algumas filas atrás, ajustava nervosamente a blusa azul marinho que comprara para a ocasião. Seu coração batia tão forte que ela temia que os outros pudessem ouvir. Lucas Pereira, com sua inseparável caderneta, ocupava um canto reservado à imprensa, anotando freneticamente enquanto observava a multidão. Mariana Costa, a ex-policial que fornecera os primeiros documentos contra a sombra, não estava presente, mas enviara a Lucas uma nova leva de provas, uma gravação em áudio de uma reunião interna do departamento, onde um superior mencionava limpar a bagunça do Mendes. Na mesa da defesa, Tiago Mendes parecia uma sombra de si mesmo.
O uniforme impecável fora substituído por um terno cinza mal ajustado, e seu rosto, antes marcado pela arrogância, agora exibia olheiras profundas e uma palidez doentia. Ele evitava olhar para Roberto, para Ana ou para a multidão, os olhos fixos no chão, como se quisesse desaparecer. A juíza, uma mulher de pele morena e cabelos grisalhos presos em um coque apertado, entrou na sala com uma presença que silenciou os murmúrios. Dona Clara, como era conhecida, tinha fama de ser rígida, mas justa, uma figura que não tolerava desrespeito ou manipulações. Ela bateu o martelo e deu início ao procedimento. O promotor, um homem magro de óculos redondos, apresentou o caso com precisão cirúrgica. Tiago Mendes, um policial com um histórico de denúncias arquivadas, atacou sem provocação um cidadão respeitado, Roberto Carlos, em plena luz do dia. O ato capturado em vídeo é apenas a ponta de um iceberg de corrupção e abuso de poder perpetuado por uma rede conhecida como Sombra. Ele exibiu o vídeo em uma tela montada na sala. O som do soco de Mendes no ombro de Roberto ecoou, seguido pelo barulho do copo de café caindo no asfalto. A sala ficou em silêncio, alguns espectadores fechando os olhos, outros incapazes de desviar o olhar. A defesa, liderada por um advogado jovem e agressivo chamado Rafael Souza, contra-atacou com veemência. Ele argumentou que o vídeo carecia de contexto, que Roberto, por sua estatura e fama, poderia ter sido percebido como uma ameaça e que Mendes agira dentro do protocolo ao lidar com um indivíduo suspeito que se recusara a se identificar. Os murmúrios na sala foram abafados por um golpe seco do martelo de Dona Clara. "Ordem!", exclamou ela, os olhos varrendo a multidão como um farol. Roberto foi o primeiro a subir ao banco das testemunhas. O promotor começou com perguntas diretas: seu nome, sua razão para estar em Vila do Sol, os detalhes do incidente. Roberto respondeu com economia de palavras, a voz grave e pausada. "Eu estava caminhando para casa com um café e alguns pães. Não fiz nada para provocar o policial." Quando o vídeo foi reproduzido novamente, ele manteve os olhos no chão, como se reviver o momento fosse desnecessário. O promotor se voltou para ele. "Senhor Carlos, por que não reagiu ao ataque? O senhor é um atleta, poderia ter se defendido." Roberto ergueu o olhar encarando o júri, um grupo de moradores locais, de donas de casa a pescadores. "Eu sei o que posso fazer", disse ele. "Mas sei também que revidar ali não ajudaria ninguém. Quis dar uma chance ao sistema." O promotor assentiu. E o sistema funcionou naquele momento. Roberto fez uma pausa, o olhar passando brevemente por Mendes. "Naquele momento, não. Mas agora estamos aqui." A sala murmurou e Dona Clara bateu o martelo novamente. O advogado da defesa tentou desestabilizá-lo. "Senhor Carlos, o senhor é uma figura imponente, um ídolo nacional. Não é possível que o oficial Mendes se sentisse ameaçado pela sua presença?" Roberto inclinou a cabeça, um leve sorriso nos lábios. Se um homem com um copo de café na mão é uma ameaça, então talvez ele não devesse carregar um distintivo. A resposta arrancou risadas contidas do público e até um dos jurados esboçou um sorriso. Souza, visivelmente frustrado, mudou de tática. O senhor não se identificou. "Não acha que isso escalou a situação?" Roberto respondeu sem pestanejar. "Não fiz nada errado. Ele escolheu a violência. Eu escolhi a paz." Não havia mais perguntas. Roberto desceu do banco, o eco de seus passos ressoando na sala silenciosa. Ana foi a próxima. Subir ao banco das testemunhas foi como atravessar um campo minado. Ela sentia os olhos de todos, do júri, de Mendes, dos repórteres, como agulhas na pele. O promotor a guiou com perguntas gentis, pedindo que contasse como gravou o vídeo e por que decidiu torná-lo público. Ana respirou fundo, a voz tremendo no início, mas ganhando força. "Eu vi um homem sendo atacado sem motivo. Não sabia quem ele era, mas sabia que era errado. E vi o policial agindo como se fosse intocável." Ela fez uma pausa, os olhos marejados.
Gravei porque alguém precisava fazer algo. O promotor perguntou sobre as ameaças que ela recebeu. Ana ergueu o queixo, a coragem superando o medo. Me mandaram mensagens, seguiram meu carro, disseram para eu ficar quieta, mas não fiquei. Porque se todos nos calarmos, nada muda. O júri a observava com atenção. Alguns assentindo, outros anotando em seus cadernos. A defesa tentou desacreditar Ana, sugerindo que ela buscava fama ou que o vídeo poderia ter sido editado. Ana, com uma calma que surpreendeu até a si mesma, respondeu: "O vídeo é real, todo mundo viu. Não preciso inventar nada." Ela desceu do banco com as mãos trêmulas, mas a cabeça erguida, sentindo pela primeira vez que sua voz importava. Lucas, no canto da sala, anotava cada palavra, sabendo que o testemunho de Ana seria a alma de seu próximo artigo. Fora do tribunal, a multidão crescia. Ativistas organizavam cânticos e um grupo de jovens pintava um mural na praça central, retratando Roberto com uma bola de futebol e a palavra justiça em letras vermelhas. Nas redes sociais, o julgamento dominava as conversas, com mensagens de apoio chegando do Brasil e até de torcedores do Real Madrid na Europa. Mas havia resistência. Uma rádio local entrevistou um ex-policial que defendia Mendes, alegando que policiais enfrentam situações perigosas todos os dias. Em um bar da cidade, um grupo de homens discutia acaloradamente, alguns chamando Roberto de herói, outros acusando-o de fazer drama. A divisão era clara, mas o ímpeto pela justiça ganhava força. Lucas trabalhava incansavelmente durante o julgamento. Ele publicou um segundo artigo, desta vez incluindo trechos da gravação que Mariana conseguira, onde vozes anônimas discutiam como proteger Mendes e manter a sombra intacta. O artigo viralizou, sendo compartilhado por blogueiros, ativistas e até citado em um telejornal nacional. Mas o sucesso teve um custo. Lucas descobriu que sua conta de e-mail fora invadida e um arquivo crucial em seu laptop desaparecera. Ele não tinha provas, mas suspeitava da sombra. Enviou uma mensagem a Ana: "Guarde tudo em papel. Não confie na nuvem." Ana, exausta, escondeu uma cópia do vídeo em uma caixa de sapatos sob a cama, junto com uma carta que escrevera para a mãe caso algo lhe acontecesse. O julgamento durou 5 dias, cada um trazendo novas revelações. Documentos mostravam como denúncias contra Mendes foram sistematicamente arquivadas. Um depoimento anônimo de um policial aposentado confirmava a existência da sombra, descrevendo-a como um clube fechado dentro do departamento. A gravação de Mariana, embora com nomes censurados, revelou um superior ordenando apagar qualquer traço do incidente na Rua Maré. A defesa de Mendes se desesperava, recorrendo a táticas frágeis, como culpar Roberto por não colaborar ou sugerir que Ana tinha motivos pessoais. Mas o júri, composto por moradores comuns, uma professora, um mecânico, uma dona de casa, parecia cada vez mais convencido. No último dia, antes do veredicto, Ana e Roberto se encontraram por acaso no corredor do tribunal. Ana, com os olhos cansados, mas determinados, disse: "Obrigada por não desistir." Roberto sorriu, um sorriso quente, quase paterno. "Você começou isso, Ana. Eu só segui seu exemplo." O veredicto veio ao entardecer. Dona Clara leu a decisão com voz firme. Culpado em todas as acusações, incluindo abuso de autoridade, falsificação de provas e intimidação. Mendes foi condenado a 10 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional nos primeiros 7. Quando foi levado algemado, seus olhos evitaram Roberto, e sua postura, antes altiva, agora era de um homem derrotado. A multidão do lado de fora explodiu em aplausos, mas alguns gritaram insultos, mostrando que a divisão ainda existia. Ana saiu para as escadarias do tribunal e foi recebida com vivas. Lucas capturou o momento com sua câmera, sabendo que aquela imagem, Ana, uma mulher comum, de pé com lágrimas nos olhos, ficaria gravada na história de Vila do Sol.
Roberto, porém, permaneceu na sala por mais um momento, sentado em um banco vazio. Ele não sentia triunfo, apenas uma certeza tranquila de que a luta estava longe de acabar. A sombra ainda existia, e Mendes era apenas uma peça no tabuleiro. Quando finalmente saiu, a multidão o cercou, mas ele levantou a mão, pedindo calma. Ele caminhou até Ana, colocou uma mão em seu ombro e disse: "Isso é seu." Ana sorriu, as lágrimas escorrendo, e pela primeira vez sentiu que havia feito algo maior que ela mesma. O sol se punha, pintando o céu de laranja e roxo, e Vila do Sol parecia vibrar com uma nova energia. Nos dias que se seguiram, Roberto anunciou a criação de uma academia de futebol gratuita para crianças, instalada em um terreno cedido pela prefeitura sob pressão pública. Não era apenas sobre ensinar a chutar uma bola. Era sobre disciplina, respeito e, acima de tudo, a capacidade de escolher quando lutar. Na primeira aula, com dezenas de crianças de olhos brilhando, Roberto disse: "O futebol é como a vida. Às vezes o passe mais importante é o que você não dá. É saber esperar, jogar junto, construir algo maior." Um menino chamado Pedro, com chuteiras remendadas, perguntou: "Como você ficou tão calmo quando aquele policial te bateu?" Roberto riu. "Não é ficar calmo, é escolher o que importa. Você também pode fazer isso." Ana, transformada pela experiência, deixou o emprego na loja de conveniência e começou a trabalhar com uma ONG local de direitos humanos. Ela criou um grupo de apoio para vítimas de abuso policial, reunindo-se em uma sala comunitária com cadeiras desparejadas e um quadro cheio de anotações. Na primeira reunião, apenas 7 pessoas apareceram, mas Ana ouviu cada história. Uma mãe cujo filho foi detido sem motivo, um pescador intimidado por anos, e ofereceu contatos de advogados pro bono. "Vocês não estão sozinhos", dizia, e suas palavras carregavam a força de quem havia enfrentado o medo e vencido. Lucas, por sua vez, reduziu o ritmo de publicações, mas não abandonou a luta. Ele começou a escrever um livro, provisoriamente intitulado Futebol e Justiça, uma crônica detalhada do que acontecera em Vila do Sol. "Isso não é só nossa história", disse ele a Ana enquanto guardavam cadeiras após uma reunião. "É um mapa para outros." Ana, cansada, mas determinada, respondeu: "Então vamos fazer com que leiam." A cidade mudou. A prefeitura, sob pressão, anunciou uma auditoria no departamento de polícia, contratando uma equipe externa para investigar a sombra. Nas escolas, professores passaram a incluir debates sobre direitos civis, usando o caso de Roberto como exemplo. Os moradores, antes distantes, começaram a se cumprimentar com mais frequência, como se o ato coletivo de enfrentar a injustiça tivesse tecido laços invisíveis. Mas nem tudo era ideal. Alguns policiais leais à sombra permaneciam no departamento, e Ana notou um carro suspeito perto de seu novo apartamento. Desta vez, porém, ela não sentiu pânico. Tirou uma foto, enviou a Lucas e guardou a imagem em um pendrive. A diferença era que agora ela sabia que não estava sozinha. Roberto, embora evitasse os holofotes, tornou-se um símbolo sem querer. No Brasil, os jornais o celebravam não apenas como jogador, mas como um homem que desafiara a injustiça com silêncio. Em Vila do Sol, as crianças desenhavam sua imagem em cadernos, e os adultos o cumprimentavam com respeito na feira. Mas ele não se deixava levar pela admiração. Uma tarde, enquanto limpava a academia após um treino, encontrou uma carta colada na porta. "Obrigado por nos lembrar que valemos a pena." Ele guardou o papel no bolso, sem dizer nada, mas o levou consigo como um lembrete. A história terminou com Vila do Sol sob um novo amanhecer. Roberto jogava bola com as crianças na praia, o riso delas misturando-se ao som das ondas. Ana falava em uma conferência regional, sua voz clara, pedindo que ninguém se calasse diante da injustiça. Lucas terminava o rascunho de seu livro escrevendo: "O poder não está no chute mais forte, mas na escolha de quando chutar." A sombra ainda rondava, mas Vila do Sol plantara sementes de mudança, provando que a justiça vem da união, da paciência e da coragem de agir.